Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a todos. O nosso devocional hoje está no Salmo 43, Salmo 5 e o Salmo de número 8. O tema do nosso devocional é o seguinte: depressão espiritual. Sabe o que é? Nossa leitura está no Salmo 43, verso 1 e 2 e o verso 5, que diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo aqui lembra muito do Salmo de número 42. Pois bem, queridos, eu quero comentar um pouquinho com você sobre depressão espiritual. Quando nós temos uma depressão psicológica, digamos assim, nessa perspectiva mais psicológica, mais mental assim, nós vamos perceber que geralmente quando alguém está em depressão, ela é uma pessoa que ela só quer estar deitada, ela não tem ânimo, né? Claro que o que eu vou falar aqui é bem parecida com a depressão espiritual em muitos pontos. Mas nós vamos perceber isso, né? A pessoa ela fica desanimada para trabalhar, a pessoa ela se condena pelo seu passado. Os sintomas, né? Ela geralmente não sente fome, ela, enfim, não quer estar em comunhão com as pessoas, né? É algum dos sinais, podemos dizer assim, de uma depressão nessa ordem mais psicológica, né? Trazendo para a nossa vida um pouquinho, o que seria a depressão espiritual? A depressão espiritual é exatamente o quê? A pessoa ela não tem apreço pela palavra de Deus. A pessoa fala de Deus, mas no fundo ela não acredita que a sua situação pode ser mudada por Deus. Quando alguém está com depressão espiritual, ela não consegue orar. Ou quando ela ora, é aquela oração muito simplória, uma oração só para enganar a si mesmo, algo muito passivo. Quando alguém está em depressão espiritual, ela não consegue buscar a Deus, ela não consegue louvar a Deus, ela não consegue adorar, ela não acredita na comunhão, ela começa a perder a percepção da fé, da dedicação, do empenho ao servir a Deus. Pois bem, então isso são alguns fatores de uma vida de alguém que tem depressão espiritual. E por que eu coloquei esse tema? Estou citando esse salmo, que também é uma carona do Salmo 42, que fala sobre isso. Porque Davi vai nos dar alguns pontos importantes para que a depressão espiritual ela não venha me pegar. E Davi, ele sabia muito bem como não permitir que a depressão espiritual o dominasse. Embora nós sabemos que vai ter momentos, é natural sentirmos muitas vezes desânimo em ler a palavra, como eu disse. Às vezes a nossa fé se abala por algum momento. O que mais? Às vezes a gente tem dificuldade para orar, para adorar, para ler a palavra. Mas se isso já é uma constância na vida de alguém, a pessoa ela não quer servir na obra, a pessoa ela não ama a obra de Deus, ela não ama as pessoas, né? Ela não ama ser um líder da obra do Senhor, ela não se submete à liderança, ela não está de acordo com os princípios da igreja, ou enfim, ela não consegue testemunhar de Jesus. Se isso já é uma constância na vida da pessoa, provavelmente essa pessoa ela está dominada pela depressão espiritual. E por isso que eu falei que eu estou citando esse capítulo 43 de Salmos aqui, porque o rei Davi ele não vai permitir que a depressão espiritual o domine. E como ele faz isso? No primeiro ponto, ele fala sobre as causas dele. Ele vai falar: Senhor, vem pleitear, né? Vem a minha causa, eu te apresento, Senhor. Ele vai dizer aqui, né, no decorrer do Salmo 43. Nós vamos ver, por exemplo, do versículo 1. Ele fala: Senhor, faz-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa. Ele fala da causa dele, das dificuldades dele, está levando a Deus. Ele vai falar também, por exemplo, isso no versículo 2. Ele fala: Tu és minha fortaleza, ó, pois tu és a minha fortaleza. Amém? Ele começa a declarar que Deus é a fortaleza dele. No terceiro ponto, ele fala que Deus é a alegria dele, no versículo 4. Então, irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Olha só: ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. No versículo 5 ele fala, né, da alma dele abatida,
porque te perturbas. E ele manda a sua alma esperar em Deus. Então, o que eu quero trazer para você através dessa palavra é o seguinte: nós estamos sempre flertando com a depressão espiritual, que é, na verdade, esse desânimo constante, né, de não querer servir a Deus, de se submeter, né, ao reino e tudo mais, como eu falei para você. Então aqui Davi vai nos dar algumas ferramentas importantes para que eu não seja tomado pela depressão. O grande problema de muitos discípulos é o seguinte: eles estão sem orar muitas vezes, eles estão sem buscar a Deus, não se submetem, não querem servir ao reino muitas vezes, fazem as coisas da sua forma. Só que eles permitem serem dominados pela sua alma, esquecendo que eles devem exercer domínio sobre a sua alma. Eu vou repetir o que eu falei. Muitos discípulos permitem ser dominados pela sua alma e não o contrário, de serem dominadores da sua própria alma. É exatamente o caminho que Davi nos ensina para que eu não viva uma depressão espiritual. Por exemplo, como eu disse, tem muita gente que não ora, mas para ele tanto faz. Entra 1 ano, entra 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele não está nem aí se ele vai orar ou não. Ele não está nem preocupado se ele ora um pouco, ele vai pro culto, sabe? Pra ele de boa, tá de boa. Se ele lê a palavra, ele não tá nem aí, tem um plano de leitura, ele não tá nem aí pra esse plano de leitura, sem invenção na cabeça do apóstolo, não, tá nem aí. Vai ter reunião, nem aparece, tô nem vendo, não tem que dar satisfação pra ninguém não. Vamos evangelizar. A pessoa não se preocupa com as vidas. Vamos trazer pessoas para a igreja. Não traz uma vida, tá? 20 anos na igreja, 30 anos, não traz uma vida para a igreja. Então, por quê? Porque são comportamentos no qual eu permito que eu seja dominado pelo meu próprio eu. E a partir do momento que eu sou dominado pelo meu próprio eu estou mergulhado numa depressão espiritual. Então, a palavra que Davi vem nos ensinar é justamente essa. Não deixe a sua alma te dominar. Como ele diz aqui, ó. Você está com um problema, meu irmão, busque a Deus. Peça para que Ele pleiteie a sua causa. Não desista. Mesmo a sua alma talvez lhe dizendo assim, não vai dar certo, eu não vou orar. Esse problema não vai ser resolvido. Mesmo que a sua alma tente ditar as regras, não permita que ela dite as regras. Você deve se posicionar e não permitir que o mau pensamento domine você. A batalha é na mente, é espiritual. Por exemplo, você declare que Deus é sua fortaleza. Talvez Davi está dizendo isso porque ele sabe que ele está fraco. Mas ele está dizendo para a sua alma: ei, alma, tu está querendo me dizer que Deus não é minha fortaleza, mas Ele é a minha fortaleza. Ponto final. O que mais? Talvez ele está dizendo que Deus é a alegria dele porque ele está triste. Ele está dizendo: mas alma, deixa eu te falar uma coisa. Deus é a minha alegria. Se começa a se alegrar aí, alma. Mas ele fala tudo isso, mas parece que a sua causa não está sendo pleiteada. Parece que Deus não é a fortaleza dele. Parece que Deus não é a alegria dele. Porque parece que nada aconteceu. Mas ele fala assim: ei, palma, peraí. Pensa que não vai acontecer? Vai. Por que tu tá batido ainda? Eu já não te falei que ele vai pleitear? Eu já não te falei que Deus é a nossa fortaleza, é a nossa alegria? Ele fala: espere em Deus, calma, porque eu vou louvar a Deus, ainda que eu esteja passando por tudo isso. Então eu finalizo dizendo essa palavra para você: não deixe a sua alma ditar as regras. Dite as regras para sua alma. Tá com raiva de alguém, meu irmão? Fala assim: alma, eu sei que tu tá com raiva do fulano, mas deixa eu te falar, eu vou perdoar, porque Deus é amor e Jesus é perdão. Fale para sua alma: por que eu tô com raiva de ciclano? Por que eu não quero obedecer? Por que eu não quero me submeter? Por que eu não quero ganhar almas? Por que eu não quero multiplicar? Por que eu não consigo trazer vidas para Jesus? Por que eu não consigo orar mais? Por que eu não tô lendo mais a palavra? Você vai dizer: alma, eu vou ler, porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o meu povo peca por falta de conhecimento. E Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu vou ler a Bíblia. Ponto final. Não deixe a sua alma ditar as regras. Diga sempre para sua alma, e a depressão espiritual nunca vai te alcançar.